Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma etapa, né, do nosso estudo remoto, que é a semana 2 do PET 4, tá? E essa semana nós vamos falar do período regencial, que durou de 1831 a 1840. Tá? Foi um período bem conturbado da história do Brasil, por isso eu peço para vocês bastante atenção, leem com atenção, façam as atividades, porque esse período foi um período curto, mas um período bem conturbado, tá? Vamos lá. O conceito período regencial é um período em que começa com a abdicação do trono de Dom Pedro I, né? Que quando ele saiu, que ele abriu mão do trono brasileiro, modificou a ordem política institucional do Brasil, né? Criou uma confusão muito grande. Por quê? Porque o seu herdeiro, ele foi embora para Portugal e deixou aqui o seu filho que era o herdeiro legítimo do trono. Só que o seu filho tinha 5 anos de idade, que era Dom Pedro II, né? Então ele não poderia assumir o trono. Como não havia outro parente dele, outro herdeiro, né, que tivesse mais de 25 anos, como estava na Constituição do Brasil, né, que tinha que ter no mínimo 25 anos para assumir o trono, eles ficaram sem saber. E aí teve que assumir uma regência, né, composta por políticos, que era do parlamento brasileiro, que era o Senado e a Câmara Federal, né? Então, de acordo com a Constituição que estava em vigor lá de 1824, escolher a regência brasileira, eles tiveram que votar e escolher uma regência. Como é que ia ser essa regência? Tá? E essa fase, esse período, o período regencial, foi um período bem conturbado. Então, apesar de ter sido um período pequeno, nós tivemos 4 fases importantes para vocês entenderem. 1831, né, assim que o Dom Pedro foi embora, eles fizeram uma regência trina, eles elegeram 3 pessoas para fazer um governo provisório, até que se fosse eleito uma outra regência. Né? E alguns meses depois eles elegeram uma regência trina permanente, que aí sim governou o Brasil de 31 até 34. Tá? Em 1834, eles fizeram uma emenda parlamentar, mudaram a Constituição, né? Eles mudaram a Constituição para quê? Para que tivesse uma regência una, quer dizer, uma pessoa só para governar o Brasil. Né? E aí eles fizeram essa modificação e elegeram a primeira regência una, que foi do padre Feijó, que era um padre político, ligado aos liberais moderados, né? Então ele era um padre mais avançado, mais progressista. Então ele ficou na regência de 1835 até 1837. Tá? Em 1837 eles elegeram uma outra regência una, que foi o político Araújo Lima. Eles elegeram esse político que era ligado aos conservadores. Né? Então ele regeu de 1837 a 1840, quando acabou esse período regencial. Tá? Então vocês têm que ter em mente essas 4 fases. Entender que foi um período curto, mas aconteceram mudanças nesse período. Tá? Como era a política nessa época? Né? Era muito conturbado, muito confusa. Então nós temos 3 linhas de políticos nessa época. Né? Não vou dizer partido político, ainda não era partido, eram umas linhas políticas que alguns seguiam. Então vamos lá. Os restauradores, eles eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Então eram aqueles caras ligados a Dom Pedro I. Eles acreditavam, eles lutavam para que Dom Pedro voltasse ao trono brasileiro. Tá? Temos os liberais moderados, que eram, em geral, eles eram monarquistas, né? Mas só que eles defendiam a limitação do poder do imperador. Então eles queriam que o imperador tivesse menos poder, que desse mais poder para as regiões. Tá bom?
Temos os liberais exaltados. Esses sim, eles eram defensores abertos do federalismo. Eles defendiam que as províncias tinham que ter autonomia, né? Tinha que ter governos nas províncias que tivessem autonomia. Alguns desses exaltados, eles defendiam abertamente a república. Eles lutavam mais pela república do que pela monarquia. Então eles eram mais exaltados, por isso que tinha esse nome. Tá? Acontece que dessas três correntes políticas surgiram dois partidos. Né? Nós temos o Partido Liberal, que surgiu da mescla dos liberais moderados com os liberais exaltados. Então eram os caras mais avançados, né? Mais de esquerda, vamos dizer assim, era um partido mais exaltado, né? E tem mais radical, né? E temos o Partido Conservador, que é um partido que surgiu da mescla dos restauradores e dos moderados, né? Aqueles que eram mais conservadores. Tá? Por que acabou essa linha de restauradores? Porque Dom Pedro I, logo em seguida, morreu lá em Portugal. Então, se Dom Pedro I morreu em Portugal, não tinha mais necessidade desses caras defender essa linha. Então, eles se uniram aos liberais moderados. Uma linha, né, dos liberais moderados. Entenderam? Então, dessas três correntes políticas, surgiram dois partidos. Que esses dois partidos vão seguir e vão fazer toda a história do segundo reinado, que é um assunto que nós vamos estudar mais na frente, tá? Então, esses dois partidos surgiram dessas três linhas políticas que nós tínhamos, tá bom? Nessa época, por ter toda essa confusão política, todas essas incertezas, surgiram muitas rebeliões no Brasil, né? E o Brasil correu sério risco de se fragmentar, de se dividir em vários países, né? Então, nós citamos aqui as principais rebeliões. Vamos lá. Temos a cabanagem, uma rebelião que aconteceu lá no Grão-Pará, lá no norte do Brasil, né, em 1835 até 1840. Olha só, foram 5 anos de revolta. Tá? Nós temos a Balaiada, que é a rebelião que aconteceu no Maranhão, também lá no norte, né, de 1838 até 1841. Tá? Essa rebelião até passou do período regencial. Temos a Sabinada, que foi uma rebelião de caráter separatista, que desejava implantar uma república na Bahia. Aconteceu de 1837 a 1838. Temos a Revolta dos Malês, que foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. Salvador, lá na Bahia também. E nós estudamos sobre essa Revolta dos Malês, quando a gente falou lá das revoltas da independência, quando nós falamos de várias revoltas que teve naquele período. Então, nós falamos dessa revolta e também temos a revolta dos farrapos, que foi uma revolta lá no sul do Brasil, né, motivada por insatisfações da elite local com o governo por questões políticas e econômicas. Ela estendeu de 35 a 45. Olha só, 10 anos 10 anos de revolta. Essa revolta é muito comemorada lá no sul do Brasil, né? A revolta a revolta farroupilha, que eles chamam lá, né? É a revolta dos farrapos. Então, para a gente ver que nesse período o Brasil passava por um momento conturbadíssimo, né? De política, de economia, de regiões insatisfeitas querendo se separar do Brasil. Tá? Então, isso mostra para a gente o quanto foi conturbada esse período. Né? E aí, finalmente, chegamos ao golpe da maioridade. O que foi isso? Os liberais, aqueles do Partido dos Liberais, eles conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizar um golpe em 1840. O que foi esse golpe? Eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro II, né? Que ele teria que assumir com 25 anos, então com 14 anos eles elegeram Dom Pedro a imperador do Brasil.
Então passou a se chamar Dom Pedro II, né? E esse ato, esse golpe, a partir desse golpe, iniciou o segundo reinado do Brasil, que é o reinado de Dom Pedro II, que isso nós vamos estudar mais na frente, tá? Vai ser o nossos próximos assuntos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido como conturbado começou conturbado e terminou conturbado em 1840 com esse golpe para antecipar a, a regência de Dom Pedro II. Por quê? Porque o Brasil estava muito conturbado. Nós vimos aí as revoltas, muitas coisas acontecendo. Então eles acreditavam que elegendo um imperador legítimo do trono, ele assumisse e as pessoas acalmavam, o Brasil retomava ao seu caminho normal de desenvolvimento, né? de calmaria na política. Então, esse foi um período muito importante para a história do Brasil. Então, meus queridos, isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse período regencial, tá? Mas vocês podem e devem consultar outras fontes, tá? Isso aqui foi só para ilustrar um pouco para vocês entenderem melhor, tá? Façam as atividades do PET que eu vou enviar para vocês e bons estudos, fiquem bem.